A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sou o evangelista Cláudio Portela, estamos aqui em mais um plantão da EBD, conversa entre amigos. E com eles, pastor William Nobre e o pastor Flávio Teixeira. E aí, pastor William? Paz do Senhor, meus irmãos, estamos juntos aqui mais uma semana para dedicar a vocês mais conteúdo da nossa EBD. Pastor Flávio Teixeira, direto de São Paulo? São Paulo e Santo André. Isso aí. Pai do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Uma honra fazer parte desse seleto grupo aqui e ter essa honra de poder conversar sobre essas lições da nossa revista Adulto Betel, né? Ou Betel Adulto, tanto faz. Mas estamos aqui para ajudar os irmãos com subsídio, separando alguns pontos a quais nós sendo direcionados por Deus para ajudar aí os irmãos nessa preparação de aula. Então, já desde o começo aqui, já vou fazer aqui como se fosse o dono do canal. Deixa o seu like. No finalzinho, antes de acabar o vídeo, comenta nesse vídeo. Ajuda a gente a alcançar mais crente, hein, irmãos? É isso aí, pastor. Irmãos, nós falaremos nesta aula sobre a lição 4, como o pastor Flávio já falou, tem como título Ordenança quanto à contribuição financeira. Então, nós traremos alguns pontos importantes, que é primordial aqui para a vida cristã, sobre a questão dos dízimos e também a importância da família estar sempre se preparando financeiramente para que ela possa sempre estar contribuindo para a obra do Senhor. Então, eu já gostaria aqui de já deixar a introdução com o pastor William. Então, pastor William, Bora lá. Está no comando da nave. É isso aí. Bom, como caráter introdutório, falar sobre finanças é falar sobre uma área onde o inimigo atua fortemente para destruir tanto a igreja quanto as famílias. Porque financeiramente nós precisamos estar sempre munidos daquilo que a Bíblia nos ensina. Porque se a palavra de Deus nos diz que Deus trará sobre nós abastança, que Deus nos ajudará sempre nessa área financeira, nós precisamos também entender qual é a parte atuante de Deus e aonde está a minha responsabilidade naquilo que Deus entrega nas minhas mãos. Tanto naquilo que Ele entrega, quanto na administração daquilo que eu tenho. Nós vamos falar lá um pouquinho mais para frente sobre como algumas pessoas lidam com os recursos e depois jogam a culpa em Deus, no diabo, no vizinho, nas promoções que aparecem na internet e por aí vai. Então a gente precisa entender e também nos munir de versículos bíblicos, referências bíblicas, daquilo que a palavra nos orienta sobre essa parte financeira. E aí, pastor Flávio, com o senhor agora. Bom, a lição de hoje tem tudo a ver com a lição passada, né? Com a lição de número 3. Ela praticamente é uma continuação, porque nosso dízimo, nossa oferta, nosso voto, tudo é um culto. E na lição passada nós aprendemos aí um pouquinho sobre a ordenança de congregar e prestar um culto racional. Então, apesar de muitas pessoas nessa questão de contribuição agirem muito por emoção, como o William falou na lição passada, né? Muitas pessoas acabam até se envolvendo no culto, mas por questão emocional, foi induzido emocionalmente, e aí a pessoa depois, por não ter sido Deus falando, elas começam a arrumar a culpa, uma síndrome de Adão, né? Foi a mulher culpa a serpente, aí quando vai ver, está desigrejado. Então, assim, é uma lição que tem tudo a ver e é uma continuação da lição passada. Então, quem não assistiu a lição passada, assiste. Se você não foi à escola dominical, só a oportunidade de você aprender um pouco mais e dar sequência aqui nessa lição de número 4. Só um abre aspas aqui. Eu me lembro na minha juventude, adolescência para juventude, tinha um pregador que eu gostava muito, estava no auge da época ali, 2000,
2003 até 2005 ali. E o homem era tão bom em aquela questão lá de tocar o emocional, que eu já tinha entregado algumas coisas emocionado ali no momento. Depois, como eu gostava muito de ouvir ele, quando ele estava aqui em Ribeirão, o que eu fazia? Deixava relógio, celular, carteira, não levava nada para o culto. Não correu isso. Eu lembrei de um culto. Essa daqui eu não estava presente, eu ouvi falar, né, entre mesa, né, de pastores, e na conversa ali foi falado que um desses profetas de campanha, né, 3 dias, no último dia, o rapaz sempre anunciando, no último dia você vai trazer o seu Isaac. Se você não tem, venda o seu carro, venda o seu videogame, vende sua bicicleta, mas não deixa de trazer seu Isaac. Seu Isaac é o seu sacrifício, é aquilo que dói. E aí chegou no último dia, todo mundo ali pronto para entregar o seu Isaac, né? E deram oportunidade para um presbítero velhinho. E aí ele ao pegar o microfone, disse: irmãos, com essa minha oportunidade, eu quero ler Gênesis capítulo 24, aonde o texto mostra para nós, 22, não se vale a memória, quando Abraão foi oferecer seu Isaac, Deus manifestou o seu anjo e disse para ele: não precisa entregar mais Isaac, volta com seu Isaac para casa. Quebrou. Quebrou as pernas do pregador. Pastor Flávio, sempre ele. Acabou o pregador. Vamos lá. Acabou. Pode Foi para casa murchinho esse pregador. Ô, pastor, mas vamos lá. Pastor, o tema da revista, o primeiro tópico, ele fala sobre trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Mas vamos assim, para os irmãos que estão nos ouvindo, eles entenderem como que surgiu, qual que é a origem, pastor, da palavra dízimo, de quando que apareceu isso, se isso é coisa do Novo Testamento, se foi só a questão da origem, quando começou isso? Como que era essa prática no Antigo Testamento? Se começou no tempo da lei, se começou no tempo de Moisés? Explica para nós um pouquinho, pastor, para os irmãos que estão nos ouvindo. Bom, isso é algo bastante polêmico, né? Eu separei aqui um total de 9 perguntas relacionadas a esse tema. E justamente uma das perguntas é: o que é o dízimo? Ou seja, o dízimo é uma barganha, é uma troca? Justamente por causa de algum desses pastores charlatões e abusivos que se utilizam da teologia da prosperidade de uma forma exagerada, né? Na qual, nessa teologia pregada, quem fica próspero não é o membro, é o pastor da teologia da prosperidade. E aí, justamente por causa desses abusos, que surgiu muitas pessoas, principalmente na internet, contra a contribuição. E o que eu acho interessante, pastor William e pastor Cláudio, é que eles são contra a entrega do dízimo, mas eles não são contra a oferta, até porque a maioria desses pessoal contra o dízimo, eles vivem pedindo Pix, né? É verdade. Então, o Pix é uma oferta, ele é contra a entrega do dízimo, porque ele sabe que o dízimo tem que ser entregue em uma instituição religiosa e na mão de um sacerdote. Mas sobre esse abuso, eu até entendo o porquê disso, eu vou chegar lá no princípio do dízimo, porque as pessoas colocaram muito na cabeça delas que se elas não entregassem o dízimo, elas iriam sofrer alguma consequência. Dentre elas, iriam perder o emprego, o filho iria ficar doente, se o rapaz, a pessoa fosse empresário, a empresa iria quebrar, iria falir, entrar em crise. Isso, na verdade, é uma coação religiosa, né?
onde eu tento te induzir de uma forma não bíblica a fazer algo que não está na Bíblia. Tanto que a gente teve aí não muito tempo, o William deve lembrar disso, de um pastor aqui de São Paulo, de uma mega igreja neopentecostal, que não incentivava as pessoas a entregar o dízimo, mas ele incentivava as pessoas a entregar o trízimo. Né? Boa. Vocês já lembraram quem é, né? O senhorzinho de chapéu. Pedro, já no tempo apostólico, Pedro já tinha esse problema com esses religiosos que faziam esses abusos religiosos. Tanto que Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 3, dizendo: e por avareza farão de vós negócios com as palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, Pedro diz bem claro, por causa do evangelho, já vai aparecer gente querendo fazer negócio com a palavra, sendo que essas pessoas que fazem negócio com a palavra, elas já têm os quais de largo tempo não será tardia a sentença. Ou seja, ele já tem uma sentença. Mas, respondendo, a palavra dízimo, ela aparece pela primeira vez em Gênesis, capítulo 14, versículo de número 20. Pela primeira vez, a expressão, a palavra, só vai aparecer a partir de Gênesis 14, versículo 20, sendo que isso é 400 anos antes da lei de Moisés. Ou seja, o dízimo é bem antes da lei. Legal. Isso aí, pastor. Pastor, se o dízimo já foi bem antes, então sabe entender, e a lição nos mostra que então é do período patriarcal, né? Sim. Então, do período lá de Abraão e tudo mais. Falando para analisar, o pastor William, o que levou a essa prática do dízimo? O que levou que a gente percebe a primeira pessoa a oferecer o dízimo, a gente vê esse termo dízimo, foi através de Abraão. O que foi, o que Abraão, o que a gente pode extrair do texto assim, de Abraão ter oferecido esse dízimo à casa do Senhor? Primeiramente, falando sobre Abraão, ele foi um camarada extremamente fora da curva. Matthew Henry, se não foi essa pronúncia, depois manda aí nos comentários como que é certinho. Mas Matthew Henry fala que Abraão, ele foi uma voz eloquente falando de um único Deus em uma sociedade politeísta. E ele falava e pregava sobre esse Deus de forma tão eloquente que as pessoas desistiam de ter muitos deuses para seguir esse Deus de Abraão e conhecer, porque Abraão vivia não só de falácia, mas ele mostrava em suas atitudes as bênçãos deste Deus. O ato de Abraão de devolver o dízimo a Melquisedeque demonstra justamente este homem de fé, sempre separando uma parte daquilo que ele tinha para Deus. O que eu acho interessante é que as pessoas que falam contra o dízimo, elas pregam muito sobre as bênçãos que nós herdamos pela fé através de Abraão. Então, todas as outras bênçãos vêm, mas aquilo que eu preciso fazer, que foi ensinado por ele, não, essa tá fora, essa daí não se encaixa, Jesus não falou sobre o assunto, nós vamos entrar aí na parte do Novo Testamento, mas nós herdamos grandes bênçãos e somos filhos por eleição através de Abraão, do pai da fé. Então, se pela fé ele devolveu o dízimo, porque a gente precisa ou quer argumentar que o dízimo ele não é bíblico, ele não é para a nossa era, ele faz parte da lei, e aqui a gente entende que o dízimo não nasceu na lei, o dízimo nasceu muito antes da lei, ele só foi, esqueci o termo, legalizado, não é legalizado através da lei, inserido na lei, mas como prática que já era comum entre eles, né? Já era comum essa prática de devolver o dízimo
E aí a gente tem outros princípios, como a primícia, como as esmolas, e vamos falar sobre isso depois. É isso aí. Então, assim, a gente pode também falar, pastor, que Abraão teve um gesto de gratidão. Gratidão, sim. Poderia, pastor Flávio? Sim, porque no contexto a gente vai perceber que Abraão estava numa guerra, né? Gênesis capítulo 14, ele estava numa guerra e ao terminar essa guerra, que o texto diz que, né, que foi horrível, mesmo com pouquíssimos homens, ele saiu dessa guerra vitorioso e levando os despojos, como também os reféns que estavam nessa guerra. E aí o rei de Sodoma, como também o rei de Salém, que é Melquisedeque, vai ao encontro de Abraão. E aí, nesse momento que ele vai entregar o dízimo, ou seja, eu saí de uma batalha da qual eu não tinha chance de sair vitorioso, mas o Senhor me deu a vitória, o que eu vou fazer? Eu vou ser grato a Deus. Então, de fato, é uma gratidão, assim como também a entrega de Jacó, em Gênesis capítulo 28, que a entrega não, né? O voto. E aí fica me permita aqui só pegar um pouquinho mais de tempo, a gente saber fazer essa distinção da palavra, né? Por exemplo, dízimo vem do hebraico maser, que é aí os 10%. A oferta vem do hebraico teruma, que é algo voluntário. A gente vê isso lá em Êxodo capítulo 25, versículo 1 e 2, o texto deixa bem claro, voluntariamente, apesar de, no versículo 3 em diante, Deus vai estipular os valores, né? É voluntário, mas ele estipula. Aí você vai ver novamente já no período apostólico, Paulo escrevendo aos irmãos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 9, versículo de número 10, deixando claro que a oferta é voluntária, diferente do dízimo. E aí a gente também tem o voto, que vem aí do hebraico nadar, que é a mesma coisa de provocar ou algo incomum. Tá, o pastor Flávio, então, analisando esses pontos que o senhor falou sobre ofertar, sobre dizimar, sobre o voto, então o cristão que ele oferta e que ele dizima, ele faz parte dessa nova teologia, que é chamada teologia da prosperidade? Ou acha que ele está incorrendo nesse perigo? O que a gente poderia falar para os irmãos aqui, pastor William, o pastor Flávio, para os irmãos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, sobre essa teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, o que a gente pode falar categoricamente é que ela está andando de mãos dadas com o exagero, com o extremo em relação a dízimos e oferta. O extremo tanto na questão do apavoro de se você não fizer, você vai perder seu emprego, seu filho vai ficar doente, você vai gastar dinheiro com outras coisas e por aí vai. E assim também com a oferta. Você precisa fazer, você tem que fazer, você deve fazer. Então, a teologia da prosperidade, ela tira a pessoa de um coração voluntário e coloca a pessoa a entregar de forma emocional e muitas vezes com medo de uma consequência que biblicamente ela nem existe. Então, na verdade, ela está oferecendo uma forma de barganha. Seria então, você está dando já pensando em ter algo em troca. Prevenir o mal ou para ter muito mais. E não. Eu gosto de uma frase do pastor Luciano Subirá, que ele fala que dízimos e oferta é a celebração da redenção, da graça. O dízimo e a oferta, ele é essa celebração, é onde eu oferto, eu dizimo com alegria, não por aquilo que Deus vai me dar, mas por aquilo que ele já fez por mim. É um coração, uma oferta por gratidão. Pastor Flávio? Por exemplo, o texto de Jacó, o texto de Jacó, ele foi, a passagem de Jacó lá, Gênesis capítulo 28, quando ele tem a visão da escada, ele fugindo do irmão, ele tem a visão da escada, aí no versículo de número 18, deixa eu ver aqui, versículo de número 20 a 22. Vê o que na leitura do texto, o que se entende? Ele acorda, pega uma pedra, unge a pedra, e ele então começa a dizer, versículo 20, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer,
e vestimenta para vestir. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó está fazendo barganha com Deus, sim ou não? Parece. Parecer não é ser. O que Jacó está falando é, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ser grato te devolvendo. Show. Não é barganha, porque se fosse barganha, não sei se vocês estão com a Bíblia aí. Esse aí, no caso, seria mais, pastor, esse aí no caso seria mais quase que um voto? Na verdade, ele fez um voto, né? É uma promessa que ele está fazendo. Qual é a promessa? De gratidão. Se o Senhor for Vou voltar. comigo, eu vou ser grato, vou devolver. É gratidão. Esse texto aí, algumas pessoas refutam ele dizendo que não há um outro texto mostrando Jacó devolvendo o dízimo. Ou seja, ele fez a promessa, mas não cumpriu a promessa, né? Deus ficou lá esperando ele. Não sei se você já ouviu sobre isso daí. É o cara mentiroso, né? O Jacó fez, mas a Bíblia não mostra Jacó devolvendo o dízimo. Assim como mostra claramente Abraão devolvendo o dízimo. Tá, mas aí, só porque o texto não mostra, quer dizer que não aconteceu. Entendeu? Porque se tudo que acontecesse na história for para a Bíblia, poxa, o João mesmo, né? Ele, mesmo sendo uma hipérbole, ele diz que todos os sinais que Jesus fez não caberiam em nenhum livro. Porque se for contar a história toda, não cabe. Deuteronômio, você lê? Deuteronômio 14, versículo 29. 26, perdão. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Quem fala aqui é Deus, através de Moisés ao povo. Pode ler, o pastor William. 26 só? Só o 26. E darás esse dinheiro por tudo o que a tua alma desejar, pois bois, ou por ovelhas, ou por vinho, ou por bebida forte, ou por tudo o que a tua alma desejar. E comerás diante do Senhor o teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Essa versão é a King James, tá? Ok. Lembrando que Deuteronômio significa repetição da lei. Então, se ele está repetindo, é porque ele está contando de novo uma coisa que já aconteceu, com outros detalhes. E o que ele está falando aqui? Ele está falando da entrega do povo no deserto, que eles vão pegar ouro, vão pegar prata, vão pegar bronze, vão pegar vestes de roupa de linho fino e vão entregar como uma oferta. É a primeira oferta do povo no deserto. Aí Moisés diz o quê? Com este dinheiro você está dando por tudo que deseja sua alma. E o que sua alma deseja? Vaca, ovelha, vinho, bebida forte, e por tudo que pedir a tua alma, come ali perante o Senhor, porque a oferta é entregue diante do Senhor, na congregação, e o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Aí eu pergunto, Deus está convidando o povo para uma barganha? Se tu entregar, eu vou dar tudo que deseja tua alma. Deus está fazendo uma barganha? Não, de forma alguma. O problema é que a nossa cultura, desde criança, a gente aprende que tudo que a gente faz e ganha como recompensa é barganha. Quando, na verdade, não é barganha, é recompensa. O que Deus está dizendo? É a mesma coisa que você está lá no seu emprego e diz, ô chefe, eu estou uns 5 anos aqui na empresa e quero uma promoção. Seu chefe vai falar o quê? Esforça um pouquinho mais, faz um pouco mais de venda, bate a meta, e aí a gente volta a conversar. E aí eu te dou uma promoção. Isso é o quê? Barganha? Não, recompensa. A mesma coisa com pai e filho. O filho chega para o pai no meio do ano, pai, eu queria uma bicicleta, queria um videogame. E o pai faz o que com ele? Tira a nota 10 aí até o final do ano. E eu te dou o videogame, a bicicleta. É barganha? Na nossa cabeça, na nossa cultura é. Só que na verdade é o quê? Recompensa. Recompensa por um esforço que foi feito. Sei. Pastor,
A lição traz uma parte que fala assim, ó. Quem entrega os dízimos e as ofertas alçadas não precisa se preocupar com a doutrina da prosperidade, que hoje é tão pregada nas igrejas. Por quê? Pastor William, pastor Flávio, por que não precisa se preocupar? Que aqui está no ponto, primeiro tópico, 1.2. O dízimo é a maior doutrina da prosperidade. O senhor já falou sobre a recompensa. Seria praticamente isso? Então, difere alguma coisa sobre essa doutrina da prosperidade? Sim, aproveitando que este canal está ligado também com a faculdade, né, com a FATEB, lembrando que teologia está ligado a estudo acerca de Deus, ou seja, a gente aprende não que Deus vem ensinar, a gente vai dissecar Deus, mas a gente vai aprender acerca daquilo que Deus revelou sobre ele para nós. Então, o que Deus revelou para nós está ligado também na prosperidade? Sim, porque Deus sempre desejou que o homem fosse bem em todas as coisas. Tanto que Paulo diz lá, a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. E o próprio Jesus diz em João capítulo 10, versículo 11, eu sou bom pastor e eu vim para que vocês tenham vida e abundância. Então, assim, a intenção dessa teologia da prosperidade, o problema dela é que ela, em parte, é bíblica, só que como as pessoas aprenderam essa doutrina, elas levaram o quê? Para o coração? A ganância. Levando a ganância para o coração, começaram a coagir as pessoas mentindo para ela. Então, quando o autor aqui da lição fala sobre isso, que o dízimo é a maior doutrina da prosperidade, é que está ligado com o que Deus me deu e eu, por fé, devolvo. Por quê? Deus está cuidando de mim, Deus está abrindo porta, Deus está cuidando da minha casa, Deus está provendo para minha casa. Então, eu não preciso fazer por loucura ou por sentimento a certo tipo de voto, ou cair na conversa de certo tipo de voto, quando Deus já está cuidando da minha casa. Porque eu vou estar caindo numa armadilha de Satanás, que é a ganância. Certo. Pastor William, no tempo de Jesus, alguns falam, né, que querem justificar a prática, melhor, a ausência de dizimar, falando que não existe texto falando sobre a confirmação de Jesus em dar o dízimo no Novo Testamento. É claro, a pessoa quer achar um pretexto para não ter esse hábito de dizimar, né? E a gente já acabou de ver na lição aqui que o dízimo é antes da lei, já na época dos patriarcas, a gente vê essa prática através de Abraão, viu essa prática também através de Jacó. O pastor Flávio leu o texto de Deuteronômio confirmando ainda sobre essa prática do dízimo, mas e no período do Novo Testamento? Jesus, ele afirmou a prática do dízimo ou ele deixou de falar ou simplesmente não tem algum texto que confirme essa prática do dízimo a partir do Novo Testamento? Bom, a partir do Novo Testamento, nós percebemos pelos próprios discursos de Cristo que ele estava preocupado não com a parte mais litúrgica, porque a parte litúrgica, os sacerdotes, os escribas, eles ensinavam muito bem. Por isso que em Mateus 23, você vai ver Jesus até mesmo repreendendo os fariseus, repreendendo os escribas, porque eles davam o dízimo, mas eles faziam isso da forma, a gente pode dizer, da forma errada, equivocada, para mostrar. E às vezes exigiam tanto do povo, mas eles mesmos não faziam. E o que Jesus, a tecla que Jesus mais bate em seu ministério é o amor ao próximo. Como o meu coração estava quando eu ia fazer aquela oferta, como eu estava entregando aquilo, só para que as pessoas vejam. Nós temos um exemplo aqui, eu falei, acho que eu falei na outra, falo no meu canal direto, a Bíblia não esconde nada, então não tem por que a gente esconder. A gente vê isso muito
nas pessoas que querem ser consagradas. O camarada separado na igreja para ser consagrado, ele vai e começa a dar o dízimo, devolver o dízimo, mas não devolve inteiro. Quando você olha o que ele está fazendo, é só para ter o nomezinho dele anotado lá, para poder passar num critério, talvez, de consagração. Muitas pessoas devolvem só para mostrar quanto ganham ou deixam de ganhar, e alguns também, em contrapartida, não devolvem o dízimo, porque ficam com medo de alguém ver quanto ele está ganhando. E no Novo Testamento, nós vemos com qual coração eu preciso fazer, com qual intenção precisa estar cheio o meu coração. Por isso que não foi uma preocupação de Cristo, mas ele mesmo diz, não vou lembrar a referência certa, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, se eu tenho que pagar imposto, eu vou pagar imposto. Se eu preciso devolver o dízimo, eu vou devolver o dízimo. Importa que eu faça com um coração que seja aceito. Então, no caso aí que o senhor falou, pastor, eles davam a importância dessa doação, mas como salvação. Os fariseus, eles pensavam na questão de que o dízimo ele era necessário para a salvação. Já Jesus não, já pensava mais na questão do amor ao próximo. Ou melhor, essa prática de dizimar, uma questão de gratidão a Deus, de gratidão. Uma questão de... pode até depois, pastor Flávio, me repreenda se eu estiver errado, mas essa questão de eu vou devolver o dízimo para não ir para o inferno, eu acredito que isso é até mesmo antibíblico, né? O pessoal junta muito o texto de Malaquias, o contexto do versículo 10. Ladrão! Quando Deus pergunta assim, quando o povo pergunta, nós temos te roubado? Em quê? Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí o pessoal vai lá em Apocalipse, vai lá em Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, e diz lá, tá vendo aqui, o texto deixa bem claro, ficarão de fora os ladrões. E se você está roubando, você é ladrão. Mas não é isso que o texto está querendo dizer, né? Até porque salvação não está ligado com obras. Efésios capítulo de número 2, versículo 9 e 10. A salvação é pela graça. Isso aí, pastor. E dando sequência, pastor, o senhor falou sobre a questão da recompensa. Então, a gente pode trazer o entendimento que o que a gente planta, a gente colhe. Então, o pastor ele falou sobre a questão dos fariseus, que Jesus chamou eles de hipócritas. Então, aquela pessoa que chega no altar, ou no gasofilácio, ou quando o pessoal passa a salva, ou até através do Pix, ela faz aquela contribuição, e ela não tem essa intenção no coração de estar agradecendo a Deus, de estar apresentando algo como até mesmo uma adoração a Deus. Então, quer dizer que a semente que ela está plantando é uma semente boa. Porque a lição vai nos trazer aqui no tópico 2, dízimo e oferta, uma rica semeadura. Então, a gente percebe que a gente tem um local para a gente plantar. E qual que local é esse? A Bíblia nos fala em Malaquias 3:10, que levar os dízimos à casa do tesouro. Então, se a gente tem que plantar uma boa semente, pastor, essas pessoas que não ofertam, não dizimam com esse sinal de gratidão, é por isso que a gente vê muitas pessoas dizimistas, ofertantes, mas na mesma situação, pastor, vamos dizer assim, até mesmo financeira, porque a Bíblia nos fala que Deus abrirá o céu e derramará bênçãos sem medida. Pastor Sim, Flávio. mas isso não significa que, pelo fato de eu ser dizimista ou um ofertante, ou fazer até mesmo um voto, isso vai me tornar rico. Porque o que Paulo diz, eu não posso usar de uma forma coagindo a pessoa, induzindo-a para uma prática com pensamento errado, né? Eu preciso ser sincero naquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, o texto que o pastor William utilizou, Mateus capítulo 22, versículo 21, Jesus primeiro deixa bem claro que a oferta, o dízimo é diferente da oferta. A oferta é voluntária, o dízimo é compulsório. Ou seja, você não tem muita escolha para o dízimo.
Porque se eu tenho que dar o meu imposto, como está ali, sendo obrigado pelo governo, o dízimo não é diferente, ele é compulsório. Sendo que o dízimo não é um imposto. Eu tenho que ter essa consciência. Dízimo não é um imposto. Né, que tem jovem aí, pessoal mais moderninho, eles correm lá pro Google, dízimo é o quê? Aí o Google vai dar lá, imposto. Só que dízimo não é um imposto que você entrega para o templo. Não, não é isso. Só que Jesus também deixa outra coisa clara. Ele também citou o texto, Mateus 23, que os fariseus, eles eram hipócritas, porque eles só entregavam do que restavam, e na hora que as outras pessoas entregavam, eles olhavam para o que o ofertante fazia, mas não olhavam para o ofertante, eles olhavam para a oferta. Aí Jesus deixa bem claro, versículo 23. Não desprezais o mais importante da lei. E o que é? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Ter misericórdia, ter juízo e ter fé. Mas também você não pode omitir. Omitir o quê? O dízimo. Ou seja, não olhe para a entrega. Não olha para a entrega. Olha para quem está entregando, porque talvez quem está entregando está tão grato a Deus, mas em casa está passando por problemas. Então você precisa ter misericórdia dessa pessoa e ajudá-la. Ser benevolente. Certo. Pastor William? É nessa linha. Eu vou nessa linha do pastor Flávio e esse ponto que você abordou, a pessoa é dizimista, a pessoa é ofertante, a pessoa faz voto, mas às vezes mora de aluguel, ou tem uma casinha humilde, ou anda de bicicleta, ou tem um carro mais simples, e algumas pessoas vão julgar aquilo que ela faz com aquilo que ela tem. Esquecendo que prosperidade não está ligado à quantidade, mas está ligado à minha satisfação por aquilo que eu tenho. Até porque tem muitas pessoas que moram em mansões, mas são extremamente insatisfeitas e ingratas por aquilo que têm. Eu conheci um senhor e ele, ofertante, dizimista, andava com a bicicletinha dele numa cidadezinha pequena aqui próxima a Ribeirão Preto, e ele era dizimista fiel, ofertante, sempre que podia, ajudava na obra, deu uma casa para cada um dos filhos dele. Algumas pessoas diziam uma casa de Coab, mas deu uma casa para cada um, e não eram poucos, ele tinha, se não me falha a memória, 9 filhos, trabalhava em serviço braçal pesado, ganhava um salário muito baixo, mas mesmo assim, ao longo do tempo, quando você falava assim, o que o senhor quer da vida? Eu não quero mais nada, tudo que eu queria, Deus me deu. Tudo que eu desejei, Deus me deu. E aí você pode pensar assim, algumas pessoas olhavam para ele e falavam, mas ele anda de bicicleta, mas ele tem a mão toda calejada, ele não come em bons restaurantes, ele não dorme em ótimos hotéis, ele não viaja para a praia uma vez ou 2 vezes por ano, mas ele tinha um coração tão grato que o que a gente via na vida dele, e eu usei e estou usando agora como exemplo, era a essência da prosperidade daquilo que eu entrego na obra de Deus. Então, a teologia da prosperidade vai falar que se você anda de bicicleta, você não é próspero, você está fazendo coisa errada. Você está roubando Deus, está deixando de dar está deixando de dar seu tudo. Está deixando de queimar na fogueira. Já fica aquele pensamento, né? Não, você tem que dizimar, já tem que pensar em ter uma Ferrari. Então já vai para o consumismo já. Não, esse é o problema. O problema está aí, no pensamento consumista. Né? O problema está morando aí. Porque por causa desse pensamento consumista, eu me torno ganancioso. E se tem uma coisa que Deus vai rejeitando é ganância e avareza. E agora tem o outro lado. Tem pessoas que vão ser dizimistas, vão ser ofertantes, e ao passo que ela começa a fazer até essas atitudes, elas prosperam assim de forma absurda e meteórica. E aí a gente às vezes até pensa, poxa, parece que Deus está olhando mais ali, mas
é um processo, ou talvez um propósito da vida de Deus para a vida daquela pessoa, que você vê também sendo próxima, sendo abençoada, e quanto mais abençoa, mais ela abençoa a obra de Deus. Um exemplo histórico aí é o William Colgate, né? E, pastor, o pastor William falou algo interessante, e eu me lembrei daquele texto de Isaac, que Deus o abençoava quando ele abriu os poços lá, e Deus se não me engano, era 1%. 1%. É 1%, pastor Flávio? Eu não recordo o texto aqui. Vou tentar. Sim. E semeou Isaac e colheu uma vez, 100 por 1. 100 por 1. Então a gente percebe ali que a bênção de Deus estava sobre ele, e Deus multiplicava fez com que Isaac se tornasse rico, se tornasse bem próspero. Agora eu gostaria de perguntar, pode falar, Gênesis pastor. 26, William, pastor William. Isso. E já aproveitando que o pastor vai ler o texto ali, pastor, eu já vou deixar uma deixa aqui para o pastor Flávio. Seguinte, pastor, tem pessoas agora de algumas denominações, vamos falar algumas pessoas, né? Que ela mesmo quer administrar o seu dízimo, não quer chegar e apresentar para o Senhor o dízimo, mas quer falar assim, ó, aqui vou dar meu dízimo, mas não vou dar na igreja não, vou pegar meu dízimo e agora vou dar um pouquinho para os pobres ali, vou dar um pouquinho lá para a instituição de caridade, vou dar um pouquinho... E aí, pastor, como que fica isso aí? Isso é dízimo? Porque a Bíblia fala que apresentei a casa do tesouro, hoje é a igreja. E aí, pastor, como fica essas pessoas que pensam dessa forma aí? Como que a gente pode trabalhar para que ela entenda a palavra, ter essa mudança de mentalidade? E aí? O que ela está dando é oferta e não dízimo. Pronto. Se ela está fazendo essa caridade, essa generosidade, ela está ofertando na vida de alguém. Mas ela não está... Seria uma oferta voluntária. Não, toda oferta ela é voluntária, independente da quantidade. Por exemplo, Jesus aboliu a questão do dízimo. Mateus capítulo 22, versículo 21, seria uma boa oportunidade para ele abolir. Porque quando perguntaram a ele, o que ele respondeu? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, se ele quisesse abolir, essa seria a oportunidade. A segunda, Mateus 23, que é logo na sequência do capítulo 22. Ele já fala, vocês estão dizimando isso. Ou seja, se ele quisesse abolir a entrega do dízimo na casa do tesouro, ele tinha feito essa oportunidade. Mas os textos estão lá. Malaquias capítulo 3, versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 30, se não falha a memória. Davi também ele vai deixar bem claro que era para levar a casa de tesouro. Outra passagem que é muito pouco observada, Josué, capítulo de número 7. O texto diz deixa eu ler aqui, Josué, capítulo de número 6, versículo 24. Deus dá uma ordem a Josué que quando eles conquistassem a cidade de Ai, eles deveriam pegar tudo que estava nessa cidade e levar para a casa do Senhor. E aí entra uma grande questão, pastor William e pastor Cláudio. A questão está na quantidade da entrega ou no ofertante? No coração do ofertante, na obediência. Porque, se a gente for ler o texto aqui, a gente vai perceber que quando Josué foi lutar contra a cidade de Ai, eles perderam a batalha. Uma cidade bem menor do que a cidade de Jericó, perderam a batalha, e até mesmo o nome da cidade já diz que ela é uma cidade fracassada, porque Ai significa monturo ou lixo. Ou seja, o povo já é um povo desprezado. Só que quando chegou lá, o texto diz no versículo 21 do capítulo 7, que quando Acã olhou para o ouro, olhou para a matéria feita das roupas, né, a capa, ele mesmo diz, eu cobicei. Aí levei para minha casa e escondi. Mas peraí, não é seu, é da casa do Senhor. Então você presta atenção que aqui mesmo há uma passagem bem
quase nunca falado, a questão não está na oferta, a questão está na mentira do ofertante. É a mesma coisa de Ananias e Safira em Atos, capítulo 5. O problema ali não está na entrega da oferta, porque nunca foi sobre dinheiro. As pessoas precisam ter essa consciência. Nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre verdade e honra. É verdade. Profundo, hein? Nisso daí, tem uma frase que o nosso pastor presidente, pastor Davi da festa, sempre ele bate nessa... Às vezes dói um pouquinho, mas ele bate e com todo o respaldo bíblico. Ele sempre fala assim, se você dizimar, se você ofertar, a obra vai continuar andando. E se você não fizer, a obra vai continuar andando do mesmo jeito, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Mas, se você der, o que muda? Tanto a obra quanto a sua vida. E você pode dizer, eu tenho meu dedo lá. Só contando uma experiência aqui, eu gosto dessas resenhas. É bom. Mas eu estava pastoreando uma igreja e tinha uma turma lá. Vou falar uma turma, porque se eu falar a quantidade de pessoas, se é uma, se é duas, se é três, se é quatro, não vai saber quem. Mas tinha uma galera lá, uns crentes, que vira e mexe, o dízimo deles era um pouquinho um valor bacana, que fazia a obra realmente crescer. E eles não eram muito frequentes, depois passaram a ser frequentes, e aí ficaram mais uns 2 ou 3 meses, e de repente um dia foram lá e depositaram um envelope vazio com um valor. E pediram para... Aí eu vi o valor, o tesoureiro me chamou, eu falei, mas está errado, porque o valor é alto e vazio. Então, o tesoureiro falou, pastor, eu também não entendi. Eu vou chamar. E chamei a galerinha que estava envolvida ali. E quando eu perguntei, eles falaram assim, não, eu devolvi o dízimo. Eu falei, mas o envelope estava vazio. Não, é porque a gente usou para comprar uns brindes, comprar umas coisas aqui e ali, ajudar uma turma que estava precisando, compramos uma cesta básica, compramos isso. E eu falei, então, quer dizer que esse dinheiro não veio para a igreja. Não veio para a igreja. O envelope foi vazio. Então tá bom, eu rasguei o envelope, mas pastor, você não vai assinar? Eu falei, não entrou dinheiro na igreja. O que vocês fizeram foi dar esmola, foi ajudar generosamente alguém, mas não tem nada a ver com dízimo. Se alguém ensinou vocês a fazer isso, ensinou errado, porque não está assim na Bíblia que eu ensino. Então, e tem essa turma por aí. Ou só tem aqui em Ribeirão, né? Ô, pastor, agora... Santo André não tem, não. Ô, pastor, agora quero trazer o seguinte, ó. E quanto àqueles irmãos que, pastor, eles chegam ao ponto, assim, de estar naquela provação, o senhor já falou alguma coisa a respeito, mas naquela momento de dificuldade, e ele fica naquela dúvida, oferta, não oferta, dizima, não dizima, porque pastor, como que a gente não vou falar analisar ou avaliar algum tipo de critério, mas todo mundo já passou aquele momento de prova, do aperto financeiro. Mas para essas pessoas, pastor, que estão lá agora na sequidão, nos anos de vacas magras. Estão lendo o livro do Arão, né? Onde estão as vacas gordas? Cadê as vacas gordas? Cadê as vacas pastor gordas? Arão Henrique Xavier, aqui de Sertãozinho. E aí? Essa eu vou deixar o pastor Flávio. Joga isso, Varão. Meu Deus. Santo André não tem. Então... Bom, como o pastor Cláudio disse, todo mundo já passou por esse período. E como todo mundo passou, certamente todo mundo já deixou de entregar seu dízimo por causa de dúvida, incerteza, insegurança, irresponsabilidade com a administração do seu dinheiro. Porque se eu estou em crise, como é que eu vou comprar algo que eu não tenho condição de pagar? Mas eu comprei no cartão, mas aí que está o problema. Eu aprendi com o sogro do pastor Silas Malafaia uma frase que ele sempre dizia:
Cartão de crédito é dinheiro que você não tem e não sabe quando vai ter para poder pagar. Ou seja, não se iluda que o cartão de crédito é um dinheiro que você tem porque você não tem ele. Então as pessoas fazem o quê? Eu estou na crise, vou passar cartão, porque daqui a 2 semanas, 3 semanas, Deus pode abrir a porta. O outro erro, porque você não tem administração financeira, porque você já está pensando em entrar na porta que Deus vai abrir, já torrando o dinheiro que você nem tem. Já está contando com a água do poço que nem foi aberta ainda. Nem foi aberto. Então, assim, muitas pessoas, ou a maioria, todas elas, né, elas deixam de fazer isso, não por infidelidade, mas por dúvida, insegurança e má administração do que tem. Certo. Você acha que isso tem a ver um pouco com a cultura brasileira? Essa parte de não ter, por exemplo, nas nossas escola, na grade curricular, né, talvez desde a infância, não vou falar só na escola, não. Vamos também jogar aqui a culpa para as salinhas das crianças, que não ensinam educação financeira. Assim, professor, acredita assim, ó, tudo é ensinado. Então, se a gente se omitir, as crianças vão deixar de crescer com algum conhecimento. Então, o que a gente percebe hoje na educação? Tem até uma frase que eu li essa semana do pastor Erinaldo, que ele fala assim: meu filho deixou de ser educado quando ele começou a ir para a escola. Mais ou menos essa frase, porque ele deixou de aprender ao ir à escola. Porque quando ele estava em casa, os pais educavam. A partir do momento que ele está indo para a escola, de acordo com a forma que eles estão doutrinando, que essa metodologia de ensino é permissivo, que eles me engano, tudo eles podem fazer, fazendo com que os jovens cresçam, as crianças cresçam, fazendo com que tudo seja permitido. Então, não tem mais aquela ética, aquela moral, não tem aqueles limites. Então, porque tem mães que ensinam seus filhos que não pode mais falar não. Então, tudo que eles querem cede. Então, vai evitar frustração. Então, quando a pessoa cresce, vai ter construir uma família, ele não tem o dinheiro. Aí vai fazer o quê? Vai correr para a mãe, vai correr para o pai? É o que acontece. Tem um monte que tá aí grudado no pai e na mãe com 30 anos ainda pedindo mesada. Eu vou sair com um crush aqui e eu queria levar no McDonald's, mas peraí, quem é que vai beijar? É o pai ou você? Então, assim, o pastor, eu acho assim que a questão da educação, assim como a gente ensina a educação cristã para os nossos filhos, o que a gente percebe hoje? Muitas famílias elas estão deixando de fazer um culto doméstico, um culto no lar. Por que é tão importante o culto no lar? Porque ali é o momento que você tem com a sua família de você educar através da palavra, através do ensino. E dessa mesma forma, você educando, de que forma? Ó, filho, eu vou te dar uma mesada desde criança, ensinando ele a usar alguns princípios bíblicos. O princípio da quinta parte, que o José usou, usando conseguir deixar essa quinta parte reservada para alguma questão de emergência. Então, é importante ter um planejamento financeiro. E a própria lição, no tópico 3, ela fala sobre os cuidados necessários com o orçamento. O pastor Flávio falou também aqui que, às vezes, a pessoa não tem um planejamento financeiro, não tem o controle daquilo que ela está gastando. Ela quer gastar com cartão sem ter, contando com a porta que vai se abrir daqui 2 semanas. Então, a gente percebe que é necessário a gente ter um limite, o nosso consumo. E aqui acho uma coisa interessante, ó. A questão do consumo. O que seria o consumo? O consumo é aquela que a gente precisa consumir, né? Vamos dizer assim, para a nossa sobrevivência. O consumidor, ele vai consumir de forma consciente, porque vai só comprar o necessário para a sobrevivência dele e da família dele. Já o consumista, não. Ele age por impulso. Ele vai agir assim, não, quero comprar porque está vendo a promoção lá, um desconto e está comprando. Então, a gente tem que entender que ao consumo, que a gente consome aquelas coisas que a gente precisa para nossa vida, para o nosso dia a dia, ao consumidor, que é para comprar aquilo que é necessário para a vida dele, e ao consumista, que é o consumista, o que ele faz? Age por impulso e sai comprando aquilo que lhe vem, deu vontade de comprar, compra, aí a mulher tem lá 200 pares de sapato, mas não tem um pacote de arroz, né? E a gente vai falar aqui sobre usar o valor com aquilo que é
de sustento. Então, gastar, até acho que, se eu não me engano, a lição fala sobre o que estamos gastando com aquilo que não é pão. Né? E aí, pastor Flávio, sobre a educação da criança, o senhor acha, deixa para o senhor a pergunta do pastor William, como que a gente pode mudar isso? Na igreja, educando a partir das crianças, falando sobre a educação financeira, porque na nossa escola é difícil, vai falar que é uma visão capitalista. Sim. Uma coisa que a gente tem que observar, os pais, eles estão deixando de estar presentes, e a prova disso é que não se assenta mais à mesa, e quando sentam para comer, cada um senta no seu lugar, no sofá, no quarto, e cada um ainda senta com o celular na mão, não há mais uma conversa à mesa. Então já começa perdendo um ciclo de ensinamento a partir do momento que já não tem mais comunhão nessa casa. Outra, não tem culto no lar, culto doméstico. Ou seja, você já não ensina o seu filho o que é prestar um culto, servir a Deus com culto. E a questão de você tem que ensinar o seu filho essa questão financeira, mesmo independente se o governo ou a escola vai ensinar ou não, que é uma coisa que no Brasil não tem essa cultura. Então, essa função, querendo ou não, é dos pais. E está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Tiago Brunet, em um dos seus livros, não estou conseguindo me recordar aqui o livro, eu sei que eu tenho, mas não estou lembrando qual o título do livro. Ele diz que dinheiro é emocional, né? O pastor William ouve bastante, tem bastante material de Tiago Brunet. O pastor, agora pastor William e pastor Flávio, como que a falta de planejamento ela interfere tanto na vida de uma família? Por quê? A gente percebe que a maioria das brigas, as maiorias das desavenças que tem numa casa, entre um casal, ela dá origem à questão financeira. E a primeira coisa que a pessoa acaba fazendo quando está no aperto é segurar do irmão Malaquias. Lembrando da palavra do pastor. Por quê? No momento do aperto, o que ele faz? Não, hoje eu não vou dar o dízimo. E a gente percebe assim que o pastor ia falar alguma coisa, algo interessante, citando a palavra do pastor Davi, não, pastor presidente, que mesmo ele não dando, a obra vai continuar prosperando, a obra vai continuar crescendo. Mas a gente percebe que para a pessoa que ela deixar de ter esse ato ou ou cumprir essa ordenância, acaba prejudicando a própria vida dela, a própria vida do casal. Então, pastor Flávio, pastor William, o que eu quero trazer reflexão aqui para quem está nos assistindo? A importância de ter esse planejamento, porque se você tem um planejamento, vai ajudar no desenvolvimento da obra do Senhor, porque você vai se tornar um dizimista, você vai se tornar não, né? Você vai estar cumprindo fielmente a prática do dízimo, essa ordenança bíblica, e também a prática da oferta. E ainda mais, quando você consegue planejar e você tendo esse recurso, e você percebe, nossa, eu consigo ofertar mais, ajudar mais pessoas. Então, pastor, para os irmãos que estão nos ouvindo, qual que é a importância de ter esse controle financeiro? Pastor William? Começa por mim? Por favor. Vai nessa tua força. O homem da resenha. Olha lá. Aproveitando que o pastor Flávio citou, né, o Brunet ele fala muito sobre essa questão, faz esse link entre emoção e dinheiro. E eu gosto também, citando, não está no nosso meio, no meio gospel, né, no meio evangélico, mas quem fala também com muita propriedade sobre dinheiro, junto com o Brunet, é o Joel J. E eles falam algo muito parecido, que dinheiro é para gente grande. Dinheiro é para quem sabe da seriedade que como eu vou investir ou como eu vou gastá-lo. Eu preciso estar emocionalmente estável para comprar algo. Eu não compro por questões emocionais, ou porque eu estou muito feliz, ou porque eu estou muito chateado, ou simplesmente porque tem uma promoção. Eu até, aqui fora do ar, eu estava comentando com o Cláudio que um dia eu cheguei com um equipamento em casa, eu nem falei o que era, mas era um negócio de passar roupa, passar cortina, né? De passar cortina, de vapor.
Mas estava muito barato. Tipo assim, na época ele custava 800, estava por 150. E eu vi aquilo e falei, é uma chincha, vou comprar. Aí, quando eu cheguei em casa com aquilo, ela falou assim, nem cortina tem nessa casa. Meu. Tem problema, eu passo meu terno. Aí ela falou assim, com isso tem isso, tem isso, tem isso aqui. Aí tem um espremedor de laranja ali, que nem laranja você compra, vai espremer, tá parado ali. Eu tinha esse problema de consumismo, de comprar aquilo que não tinha a menor necessidade. Mas com o tempo a gente vai vendo que alguns sufocos financeiros que a gente passa, e eu queria fazer uma distinção entre provação, eles estão muito ligados à nossa forma de lidar com o dinheiro. Cartão de crédito é uma delas, limite especial é outra, empréstimos bancários são outras, mas tem vezes que Deus vai te colocar no estreito e pronto, acabou. E você vai entrar nesse estreito, mas logo você vai sair. E o planejamento financeiro te evita a entrar em lugares onde todo mundo vai entrar, mas você vai estar de fora. Exemplo bíblico foi citado aqui pelo Cláudio. José, no Egito. O faraó vai ter uma grande fome, mas antes da grande fome vai ter um momento de bonança, vai ter um momento de fartura. Se você administrar um momento de fartura, quando vier a grande fome, você vai passar por ela como todo mundo? Vai. Mas você vai passar sentindo menos as dores do que os outros. Porque, historicamente, várias nações, várias civilizações ali deixaram de existir por causa daquela fome. Mas o Egito, além de ter para ele, ainda tinha para vender para quem tinha dinheiro para comprar. A gente vê ali a importância de uma boa administração. Uma boa administração. Planejamento, é claro, tudo na direção do pai. Isso. Só falando, aquilo que não está na minha mão não é meu. Então, eu vou ter um aumento de salário. Então, deixa para planejar quando o aumento estiver na conta. Antes disso, pode acontecer qualquer coisa ali, o patrão desistir do seu aumento, você ser mandado embora ao invés de receber uma promoção e por aí vai. Lembrei daquele filme do Dick e Jane, lá do... As Aventuras de Dick e Jane. Ele vai dar uma entrevista lá, do Jim Carrey. Ele vai dar uma entrevista lá, no outro dia a bolsa cai e tá desempregado. Nossa. Tinha comprado uma casa, feito piscina, colocado grama. Lembrei agora. Pastor Flávio, com o senhor agora. Não, Jesus fala sobre planejamento, né? Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. Qual homem, pretendendo construir uma grande casa, não se assenta para poder planejar e calcular, mas outro, ele já lançou o alicerce da casa sem ter condição de terminar e passou vergonha. Ou seja, quem não faz planejamento sempre vai passar vergonha. É isso aí. Então, pastor, já praticamente já indo para o final sobre a questão dessa ordenança bíblica, né, da lição 4, que fala sobre a questão do dízimo. Nós falamos aqui sobre a origem do dízimo, falamos aqui o termo original da palavra, o pastor Flávio nos mostrou, sobre a questão dessa conscientização, de estar ofertando, e também falamos aqui sobre a questão do planejamento financeiro. Pastor, a lição nos fala sobre dízimo, sobre oferta, mas é pouco falado, pastor, sobre a questão da primícia. Então, o pastor William, o pastor Flávio, vocês puderem deixar algo para os nossos irmãos, a questão dessa importância também da prática da primícia, o que vem ser a primícia? Vai lá, pastor Flávio. Começa com o pastor. Bom, a primícia não deixa de ser um dízimo, gente. A primícia é uma entrega de dízimo. Por quê? Vamos lá. Vocês me ajudam, e quem está em casa aí, comenta aí, por favor. O que é dízimo? É a 10ª parte. Devolver a 10ª parte do salário. Sim, 10ª parte do quê? Do salário, do recurso que vem à minha mão. Ou seja, o dízimo é 10ª parte de tudo que Deus me dá. Por exemplo, se o dízimo é 10ª parte do salário, eu também automaticamente estou doando para Deus o tempo de trabalho a qual eu ganhei. Porque você ganha por hora de trabalho. Sim.
Então você também dizimou o seu tempo para Deus. Sim. Porque quem não dizima o salário, também nunca vai dizimar o tempo para Deus. O pastor, eu vi, acho que no material do pastor Arão também, que ele fala a respeito, assim, ó, ele, se não me engano, ele faz até um cálculo sobre a questão de valores, quando você vai, e dá a diferenciação, né, da questão de contribuição do dízimo, que pega, por exemplo, tudo aquilo que você Se é o recebe. bruto ou é o que chega na sua mão? Eles falam sobre isso também, mas assim, eu quero citar aqui o exemplo agora de porcentagem. Por exemplo, ele pega sobre a questão do dízimo, de tudo que você vê. Um exemplo, se você recebeu 5 mil naqueles 30 dias, você vai lá e dá os R$ 500 como dízimo. Sim. Aí, o que ele dá a diferenciação? Como você pegasse a primícia, pegasse um daqueles dias, que é o primeiro fruto, né? Pegar os 30 dias e ver quanto que daria por dia. E esse um dia que você ia dar, que seria o primeiro dia, você daria como uma primícia, porque são os primeiros frutos, né, que a Bíblia nos mostra. Então, esse primeiro fruto seriam as primícias. Então, é como se você pegasse os 30 dias de trabalho, dividir seu salário por 30 dias, aquele único dia que você ofertasse seria a sua primícia, que é o primeiro dia desses 30 dias você estaria dando ao Senhor. Então, essa é um dos conceitos que ele aborda no material dele sobre primícias. Aí tem a oferta, que é as ofertas voluntárias. Aí também alguns pastores, algumas outras pessoas falam também sobre a questão, a gente vai usar o termo aqui esmola até, mas aquela oferta o próximo, de uma forma de caridade, de ajuda ao próximo, né? Que o pastor Flávio já falou também que não deixa de ser uma oferta voluntária, que você está dando voluntariamente ao próximo ou está ofertando na casa do Senhor. Pastor William, o senhor tem alguma coisa a falar sobre esse assunto, sobre primícia, a gente orientar? Porque eu percebo assim que a primícia ela é pouco comentada. É isso. Eu lembro que tem um pastor, uns pastores vice-presidente aqui do nosso campo, o pastor César Assis, ele fala muito sobre a primícias. Ele tem um material aí que está em produção aí falando sobre um livro Sim, vai específico. lançar um excelente livro falando sobre Primícias. Ele comentou comigo aí num dos seminários, se não me engano, na conferência, ele comentou comigo. Eu acredito que vai ser de grande soma aqui para o nosso campo aqui, também para os irmãos que queiram aprofundar, né? Então, em breve, o pastor César Assis vai estar falando vai estar divulgando esse material que com certeza vai ser bem interessante. Pastor William? Sim, bom, da primícia, eu vou deixar aí na curiosidade do pessoal para adquirir o conteúdo do pastor César, mas eu acredito que tem um outro tema que são as esmolas, que ela foi não só banalizada, não, ela foi marginalizada, na verdade, até pelo meio secular, e é um princípio bíblico para quem quer prosperar, para quem quer ofertar. E a esmola, ela não está ligada, lógico que se eu tenho mais, eu posso entregar uma quantia maior de esmola. Mas se eu tenho pouco, aquela moedinha que me sobra, a esmola está muito ligada àquilo que não me faz falta, tá? Muito diferente ali da oferta voluntária, oferta alçada e tal. Então, algo que você pode dar em qualquer nível que você tiver, e diferente, aí eu vou usar um caso, uma fala de uma pessoa viciada que morava na rua, e ela falou assim sobre as esmolas. Todas as vezes que saía do semáforo e não tinha o valor da pedra, ela ia ela partia para a parte criminal, né? Ia roubar, ia furtar, e etc e tal. Lógico que uma coisa não justifica a outra, mas a gente vê essa criminalização das esmolas, dizendo, olha, não dá esmola porque você sustenta o vício de alguém. A verdade é que quem trabalha nessa área de pessoas de adictos, viciados adictos, que mora na rua, sabe que se você der a esmola ou se você não der, ele vai arrumar de alguma forma o dinheiro para usar, para se drogar e por aí vai. Então, de certa forma, as esmolas ela vai contribuir socialmente e também tem uma bênção
é separada para quem dá entrega a esmola ali, e é algo que você pode fazer independente de quanto você tenha, de quanto recurso você tem em mãos. É o que é pouco falado. Lógico que também tem a parte de generosidade, que a Bíblia fala que primeiro para os irmãos da fé. Então, se eu tenho uma cesta básica em casa, ao invés de eu primeiro entregar para um ímpio, eu vou ver se tem algum irmão na igreja que esteja necessitando. Eu entrego para esse. Olha, a igreja que eu tô, tá todo mundo bem, ninguém está precisando. Aí sim eu vou fazer essa entrega generosa para fora. Não sei se o pastor Flávio concorda, fala aí, se não concordar também, desce o cajado. E quem também tem alguma opinião contrária, coloca aí nos comentários. É um bate-papo, meus irmãos. Se quiser, fica à vontade, escreve alguma coisa aí, tá bom? É só, eu lembrei de uma coisa agora, pastor William. E assim, quando a gente pensa na questão da oferta, da esmola, vamos pensar assim, sempre numa questão da semente, né? Então, quando a gente lança uma semente, se a gente pegar uma semente aqui e deixar aqui, sempre vai ser semente. Só que quando a gente pega a semente e a gente resolve em plantar essa semente, para a semente produzir e dar frutos, ela precisa morrer. Então, com qual sentido? A gente dá essa semente, a gente planta essa semente, aquela semente no nosso coração ela tem que morrer. Ó, não posso pensar mais, por que eu fui dar aquele dinheiro? Por que eu fui ajudar aquele irmão? Por que eu fui dar aquela oferta? Não, você não está deixando a semente morrer. A semente morreu. Agora, o agricultor não fica na expectativa, olhando para a terra, quando é que a semente vai brotar. Ele semeou e ele esquece. Exatamente. Então, o que tem acontecido? Às vezes a pessoa vai ofertar, vai ajudar, mas a pessoa fala assim, nossa, por que eu fui ofertar? Aquele dia tá me fazendo falta. Quer dizer, aquela semente que ele plantou não morreu para ele. A semente não está deixando a semente morrer para poder germinar e produzir mais frutos. Mas aí, pastor Flávio, aí dando sequência à fala do pastor William. Bom, eu sou muito ligado a Neemias nesse momento. Neemias, no capítulo 1, ele ouviu falar sobre a crise de Jerusalém. E aí, no capítulo 4, quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele sozinho sobe o cavalo e vai inspecionar, averiguando se de fato tudo que foi falado é verdade. Então, assim, eu sei que por causa da frieza do coração de muitos, essa questão de ajudar o próximo, como o pastor William falou, ligado aí com a criminalidade, com o mau uso daquilo que é generoso, né? Mas se a gente averiguar se de fato a pessoa está precisando e utilizando para o bem, já resolve muita coisa. O problema é que a gente só quer, tipo, eu vou entregar e pronto. Mas você nem sabe, por exemplo, esses dias passou na televisão uma senhora que passava na rua pedindo cesta básica, ajuda de alimento. E aí o pessoal resolveu seguir ela até em casa e chegou lá com o carro lá, com a porta-mala lotado de comida, mas já na intenção de averiguar a situação, né? E aí quando posso entrar na sua casa para ver como é que tá a família? E aí tinha uma multidão na casa, o pessoal pensou, gente, de fato essa família está passando mal, porque tem muita gente, devia ter umas 10 casas, o cameraman mostrando, e aí de repente, fuçando, acharam uma despensa muito grande, lotada, parecia um mini mercado, mas muita comida. Aí perguntaram a ela, mas essa comida toda aqui? Falou, não, é que minha irmã, minha cunhada guarda tudo aqui também. Ou seja, você não está precisando, você está mentindo. Ai, meu Deus, misericórdia. Mas eu tenho uma bomba para lançar para vocês aqui, duas, antes de terminar. Eita! Vamos lá. A primeira, a gente conferiu, viu aqui, que a expressão, a palavra dízimo, ela aparece pela primeira vez em Abraão, sim ou não? Sim. Mas quem ensinou Abraão a dizimar? Onde ele tirou essa ideia que precisava entregar uma 10ª parte de tudo que Deus o abençoou?
É uma curiosidade bíblica. Pastor, É, a única referência assim, que eu me recordo de antes é de Abel, Caim, ah, uma leve passagem agora. Mas vai lá, tira a nossa curiosidade. sim, Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5, né? Abel levou o melhor dos animais e Caim levou o que restava dos seus frutos. Logo, a gente já entende também que não é a qualidade, mas sim a mentira. Deus está olhando a verdade e a mentira. Um está mentindo, aí eu vou dar o que sobrou, e o outro, eu vou dar o que é de melhor. Mas não é a qualidade, é a verdade e a mentira que está sendo olhado. Mas vamos lá, aonde que Abel e Caim aprendeu que tinha que entregar o dízimo como primícia a Deus? É. Adão, na conversa com Deus, deve ter falado, Deus falou com ele alguma coisa, não é possível. Acho que tinha o culto doméstico depois da queda, ele passou para os filhos dele. Mas como que ele aprendeu isso? Da onde ele aprendeu? Será que isso de alguma forma foi imputado no coração do homem? Só perguntar, o que é dízimo? Vamos lá. O que é dízimo? Devolver uma 10ª parte. De tudo Tudo. que eu tenho, que o Deus me deu. Gênesis capítulo 2, versículo 8, 9 e versículo de número 16 e 17. Vamos lá. Pastor William, lê aí. 8, 9, 16, 17? Primeiro 8 e 9. Gênesis 2, 8 e 9. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem plantou as árvores? Deus. Foi Deus. Adão não teve nenhum esforço. Versículo de número 16. 16. E o Senhor ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente. Ou seja, de tudo que eu estou plantando, Deus, eu estou te dando. Você pode comer livremente. De tudo. E o que ele tem que fazer no versículo 17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. O que Deus está dizendo para ele? Eu te dei tudo o que você precisa, mas eu quero a minha 10ª parte, que é a árvore do bem e do conhecimento. Não toca. Rapaz. A última, vamos lá. É só animal e fruto e cereal? Ou também é dinheiro? Dinheiro. Texto de Deuteronômio que a gente leu agora há pouco fala sobre isso, né? Mas vamos lá. Havia cédula naquela época? Não, era ouro e prata. Né? Qual época? Na época do Jardim do Éden? Não. No Jardim do Éden, a gente tem aí. O que os dois são? São agricultores. Um é pecuarista e o outro é lavrador. Ou seja, eu estou dando daquilo que eu recebo. Uhum. Eu recebo da pecuária, recebo da lavoura. E estou dando. Porque a moeda de troca naquela época era o quê? Os animais. Na época de Jesus, qual era a maior moeda de troca? A gente está falando aí, na época de Jesus, a gente está falando do Império Romano. Na época de Jesus eram as moedas de ouro, de prata, tinha de bronze? Mas tinha o dinheiro a moeda romana lá. Não tinha? Tinha dracma, né? Tinha dracma. Mas vamos lá, você sabia que o maior pagamento que um soldado romano recebia não era uma dracma, que é um mês de trabalho? O maior pagamento de um soldado romano era sal.
porque o sal era mais caro do que uma moeda de dracma. Rapaz. Dá para aquele filme De Volta para o Futuro comprar um monte de sal aqui. Por isso que o pagamento passou-se a chamar salário, Entendi. entendeu? A primeira cédula ela apareceu na Suécia em 1661 e por incrível que pareça, a Suécia vai ser o primeiro país do mundo a deixar de usar cédula. A usar a cédula. Deixar de usar. Foi a primeira a imprimir a cédula, porque quem começou a usar cédula, na verdade, foi a China, mas através de uma planta, né? Não sei o que eles faziam com a planta lá, que a planta valia dinheiro, valia como uma moeda de troca. Só que a primeira cédula mesmo impressa no maquinário, foi na Suécia em 1661. E a Suécia já declarou que ela já está eliminando as cédulas. Rapaz, cultura também. Bate-papo entre amigos também é cultura, cultura. No plantão IBD a gente aprende muita coisa. Isso aí. Professor da escola dominical, certamente você vai ser abordado com essa pergunta e vão te argumentar dizendo: dízimo, primeiro, era coisa da lei. Aí a gente já viu aqui no começo do vídeo que é mentira. 400 anos antes da lei já estavam entregando dízimo. Abraão, Jacó. E mesmo que a expressão, mesmo que a palavra dízimo não apareça, o conceito dízimo aparece já em Caim e em Abel. Outro argumento que vão dizer: mas dízimo era animal que era sacrificado no altar e oferta de cereais e frutas. Errado, porque 700 anos antes de Cristo começou-se a usar moeda. E por incrível que pareça, 2 Reis, capítulo 12, versículo 4 a 9, já aparece no texto que eles estavam dizimando dinheiro, que é moeda. Rapaz, uma cultura, hein? Uma enciclopédia. O texto que a gente leu de Deuteronômio, ele fala justamente sobre isso, né? Deuteronômio 14, a partir do 24, que a gente leu só o 26. Mas a partir do 24, ele fala: e se o caminho for longo demais para ti, de modo que não seja capaz de carregá-los, está falando sobre os animais ou os cereais que ele ia levar como dízimo, ou se tiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe colocar o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os por dinheiro e toma o dinheiro à tua mão e vai ao lugar onde o Senhor teu Deus escolher. Só que dinheiro aí, eles vão argumentar, é pedra de ouro, pedra de prata e de bronze. Só que em 2 Reis, capítulo 12, o texto deixa bem claro que ali eles entregavam uma moeda. Olha o versículo que é o dinheiro da época. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 12, 2 Reis. Porém, o sacerdote Joiata tomou uma arca e fez um buraco na tampa e pôs ao pé do altar a mão direita do que entravam na casa do Senhor. Olha os detalhes. Ele fez um gasofilaço e colocou à direita de quem entra na casa do Senhor. São detalhes que não podem ser despercebidos. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que trazia à casa do Senhor. Então, presta atenção. O dinheiro era levado aonde? Na casa do Senhor. E quando chegava na casa do Senhor, o que eles faziam? Eles iam para o lado direito. Por quê? Porque lado direito fala de honra. Ou seja, não é dinheiro, não é a quantia, não é a qualidade, é honra. Porque Deus quer botar na cabeça do povo com uma imagem ao entrar na casa do Senhor. Você está honrando a casa do Senhor. Ou seja,
quando eu devolvo sendo grato e por fé, eu estou honrando a casa do Senhor, e se eu honro a casa do Senhor, eu estou honrando o próprio Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 e 30, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Versículo 30. Porque, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Novamente, Deus está deixando bem claro. Não é a oferta, é honra, porque nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre honra. O texto lido sempre na igreja, quando não é 2 Coríntios 9, é Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Esquece do versículo 16. Versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, ou seja, vai ter fartura e vai ter alegria. Versículo 16, vida longa de dias está na tua mão direita e na tua mão esquerda honra. Sempre foi honra, nunca foi sobre dinheiro. É isso aí, benção. Ô, pastor, já para a gente finalizar esse plantão da EBD, só a questão de uma advertência. Aquelas pessoas que fazem mau uso, pastor Willi e pastor Flávio, dos recursos que provém do dízimo das ofertas, pastor. Com vocês. Pastor Willi e pastor Flávio. Pastor Willi, eu falei bastante, vai lá. Você estava inspirado, hein? Você falou, não, a semana passada ele falou demais, deixa eu atropelar. Não, é benção, é isso daí. A gente vai fazendo esse mix, tá? Bom, assim, primeiro que não compete a nós essa questão de julgar. Eu acredito que Deus, no momento certo, todas as coisas elas serão colocadas, como dizia minha avó, em pratos limpos, né? Se alguém está usando indevidamente os recursos que é destinado à obra, à igreja, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai colher aquilo que ela plantou. Assim como nós temos a ciência de que quanto mais eu semear na obra de Deus, e se tem um campo fértil, é o campo espiritual, é a obra do Senhor, é quando eu semeio na casa do Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra, eu vou colher frutos e bons frutos em relação ao que eu estou fazendo. As pessoas que usam indevidamente os recursos que são destinados para a igreja, essas pessoas também vão colher. E diferente do que muita gente acredita, justiça de Deus não tem nada a ver com a minha justiça. Às vezes eu falo assim, que Deus faça a justiça. Mas a justiça que eu quero que Deus faça é que mata, é que aleja, é que manda, faz qualquer coisa, que corta, perca um olho, arranca a língua. Mas a justiça de Deus não está alinhada com o meu sentimento de vingança. Às vezes a justiça de Deus ela vai vir e você nem vai ver. Você nem vai ficar sabendo, talvez, de como aquela pessoa recebeu os frutos daquilo que ela plantou. Mas tenha certeza, tudo aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Pastor Flávio? Quer falar? É complicado. Bom, o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 e 30, é Deus usando Samuel ainda na adolescência para repreender e julgar Eli e sua casa. Pois no contexto, os seus filhos estavam roubando do dízimo que era entregue. Por quê? O dízimo, a primeira parte do dízimo, ela era entregue para o sacerdote. Ou seja, eu levava o meu dízimo, minha oferta, e o sacerdote comia dessa oferta. Só que do sacrifício, né, o corban, o sacerdote fazia o quê? Ele colocava o garfo
no altar, e o que vinha do altar era dele. Ou seja, foi a provisão de Deus para a vida dele. Só que os filhos de Eli, não. O que eles faziam? Eu quero a picanha ali, ó. Quero a melhor parte ali, ó, aquela, né? Aquela gordurinha. Eu rejeito. Aí o que Deus faz? Usa Samuel para repreender tanto Eli, que eles estão, tipo, usando de má forma o que era para a casa do Senhor, primeiro para cuidado daqueles que serviam ao Senhor, os sacerdotes, depois as viúvas e os órfãos. Então Deus está olhando aquilo e eles estão tipo que me abusando. Só que eles esquecem que o dia da conta também chega, né? A prestação de conta chega. E o livro de Malaquias, muita gente esquece, principalmente pastores, que usam o texto de Malaquias 3 para poder somente falar para o povo. Quando o livro de Malaquias foi escrito primeiramente para sacerdote e depois para o povo. Se primeiro Deus fala com a liderança e depois fala com o povo. E aí, a gente não pode esquecer que no capítulo 2, Deus vai dar ali várias palavras para que eles pudessem se arrepender das suas más práticas, e se eles não se arrependessem, Deus iria eliminar cada um deles. Ou seja, há uma correção, só que também há um julgamento. E aí eu não posso esquecer de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Se for julgar, julga com a reta justiça. Ou seja, se você sabe que naquela casa do tesouro, aonde se entrega, há um mau uso da oferta e do dízimo, né? Tá usando-se para ostentação, de forma indevida. Tem pastor aí que faz até a agiotagem com o dinheiro da casa do Senhor. Aí o que você vai fazer? Você vai continuar semeando nessa casa? Não. Eu vou julgar com a minha reta justiça e vou vazar meu pé, porque não só tem ali de igreja. É isso aí, meus irmãos. Chegamos ao fim desse plantão da EBD, conversa entre amigos com o pastor William, pastor Flávio Teixeira e o menorzinho entre eles, evangelista Cláudio Portela, que sou eu. É um caco de telha, Jó, para se cansar. Aproveitando que você é o menor e o Cláudio é o maior, usa para ele aí o texto de Hebreus 7:7, sem contradição alguma, o menor será abençoado pelo maior, e já faz o William pagar a sua pizza hoje. Oh, fala Deus! É isso aí, pastor. Recebo. Aleluia, vamos embora. É isso aí. Irmãos, já aproveitando para vocês, ó, não esqueçam de seguir aí, tá aparecendo na rede social, as redes sociais do pastor Flávio Teixeira, tá passando na rede social do pastor William Nobre. Qual que é, pastor William? Fala aí. Escrevendo Renovo, Instagram e YouTube, nós estamos lá. Só que o seu é escrevendo Renovo Oficial. Isso. Tá, então fala aí de novo. Deixa eu se ver. Vai lá, pastor Flávio Teixeira, com o senhor. Qual a sua rede social? Está virando a resenha mesmo. É PR Flávio Teixeira, Instagram, Facebook, YouTube, tudo é PR Flávio Teixeira. Isso aí. Irmãos, já quero deixar o convite para vocês. Pastor Flávio Teixeira, presença confirmada no seminário ministerial que acontecerá no dia 23, 24 e 25 de junho. Então você não pode perder, está aparecendo aí no cartaz. Aproveita, se inscreva. Tem muita gente que já está inscrita nesse seminário. Ainda tem a oportunidade de você participar, então não fique de fora. Corre logo, se inscreve, aproveita os valores promocionais aí, alguns valores para as caravanas. Então se inscreva e com certeza você vai somar, você vai aprender grandes coisas nesse dia do seminário. Aqui a função da FATERP é promover assim oportunidades para que você possa estar crescendo na graça e no conhecimento. Lembrando que esse plantão da EBD tem o apoio da FATERP e também apoio da Adebras do campo de Ribeirão Preto, sob a bênção do nosso pastor-presidente, pastor Davi Alves da Fé, homem de visão que tem nos apoiado incondicionalmente propagar o evangelho e o conhecimento aí no nosso campo e também abrangente a qualquer um que, no caso, a internet nos propõe, né? A transpor barreiras, expandir as fronteiras. Ultrapassar barreiras. Ultrapassar barreiras, é isso aí. O tema do seminário, dor
dores, marcas e cicatrizes de um ministério. Não tem lágrimas, não? Sempre tá acompanhando uma lágrima, né? Já tem dor demais aqui, que é lágrima também. É isso aí. Irmãos, obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Flávio Teixeira, pastor William Nobre. E até a próxima lição, que é o tema Ordenanças para uma vida de vigilância e oração. A lição 5. Deus abençoe vocês. Eita, Jesus. E até a próxima. Fique com Deus.